Você sabia que essa época do ano é uma época que aumenta aí consideravelmente o número aí de contratos temporários? Mas aí você pergunta, quais os direitos desses profissionais, né? Sobre isso a gente vai bater um papo agora com o advogado trabalhista Marcelo Badaró. Muito bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui novamente. Que bom tê-lo aqui conosco. E para a gente entender mais, esse período de trabalhos temporários começa agora, vai até quando, Marcelo? Bom, na realidade, a Lei do Trabalho Temporário, ela tem 44 anos. E em 2017, no ano passado, o governo, já prevendo a reforma trabalhista, ele fez alterações nessa lei. É uma lei de 1974, Sim. A Lei 6.019. Essa lei regula esse trabalho, o contrato temporário. Esse contrato temporário é uma das formas de contrato por tempo determinado, porque a regra é que o contrato seja por tempo indeterminado. Então, a lei estabelece que em determinadas circunstâncias, uma empresa, essa empresa tem que ser de prestadora de serviço temporário, ela é contratada por qualquer outra empresa de qualquer segmento para determinado período contratar trabalhadores nesse regime. É um regime excepcional que foge um pouco à regra geral. E normalmente ele tem um limite mínimo e um limite máximo, Marcelo? O prazo legal máximo é de 180 dias, podendo, dependendo das circunstâncias, ser renovado ou ser prorrogado por 90 dias. Esse prazo ele não é consecutivo, ele pode ser contado, inclusive, em dias. Mas a lei determina o prazo de 180 dias. Então, eu queria colocar essa primeira tela para a gente ler primeiro os direitos e depois Marcelo explicar para a gente. Coloca aí. Primeira coisa, tem direito aí a registro em carteira na condição de temporário, remuneração equivalente à recebida pelos empregados da mesma categoria, férias proporcionais, 1/3 de férias. Depois nós vamos continuar lendo aí uma outra parte dos direitos. Marcelo, quando fala de registro em carteira na condição de temporário, isso já acontecia ou não? Ou antes era um contrato à parte, não registrava na carteira? Ou sempre foi assim? Não, sempre foi o registro do contrato temporário. A lei estabelece que deva ser registrado na carteira de trabalho do trabalhador, em razão dessa diferença com relação ao contrato por prazo indeterminado. Então, o registro ele é obrigatório e ele deve constar na carteira de trabalho a famosa CTPS, do trabalhador. Agora, uma pergunta, você, para um trabalhador que tem vários contratos temporários, você acha que isso é bom para a carteira dele? Eu acho que não é, mas dependendo da circunstância em que ele se encontra, considerando um quadro de crise ou de recessão, é possível que ele possa utilizar dessa modalidade legal. Mas lembrando sempre que a lei que alterou essa lei de 74, ela é de março do ano passado. E ela fez profundas alterações, inclusive já prevendo a questão da liberação das atividades, atividade meio, atividade fim. Não há mais restrição alguma para esse tipo de contratação. Pode ser nesse contexto também. A segunda que a gente colocou ali, direito, é remuneração equivalente à recebida pelos empregados da mesma categoria. Isso era antes? Não era essa novidade? Conta um pouquinho. É uma novidade e garantindo ao trabalhador de contrato temporário uma isonomia com relação aos demais trabalhadores. É um direito importante, garantido sempre o salário mínimo legal. Essa contagem, essa apuração, ela é feita em salário hora. Então, pode ser um período menor, mas vai ser sempre observado o mínimo legal. Isso é para evitar também, às vezes, explorar ou também desvalorizar um dos dois? Sim, mas a lei ela estabelece rigorosos trâmites ou condições para que conste, inclusive no contrato, entre empresas e entre o trabalhador e a empresa de prestação de serviço temporário. Caso não aconteça, pode haver uma situação aí de paradigma de a pessoa entrar na justiça para poder querer... Não. Se eles não assinarem ou eles não responderem, se não houver remuneração equivalente à recebida pelos empregados da mesma categoria. Sim, mas é porque se houver alguma situação nesse contexto, ela estaria não observando a regra da lei. Então, ele poderia, inclusive, pleitear qualquer outro direito junto à Justiça do Trabalho. Entendi. Outro que a gente falou aí, gente, foi férias proporcionais. Isso já existia? Férias proporcionais
correspondente ao período de um mês, Sim. Do período da admissão até o mesmo dia do mês subsequente, ele vai ter férias proporcionais considerado 1/12 para cada mês trabalhado. É novidade? Não, ela já tinha. E 1/3 de férias aí? O terço de férias é o famoso terço constitucional. Sim. Ele foi introduzido na Constituição de 88 e também é devido ao trabalhador temporário. Queria colocar essa segunda tela que fala também de alguns outros direitos aí que são 13º salário, o famoso FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, período de trabalho aí conta para aposentadoria. E eu quero saber, Marcelo, 13º salário, já era comum isso? Já era comum. Eu não sei se você sabe, Carol, o 13º salário ele tem o nome de gratificação natalina. Sim. Exatamente em razão do período, inclusive, que ele deve ser pago. Certo. Também corresponde a 15 dias dentro do mês, 1/12 para cada mês trabalhado. É um direito do trabalhador temporário. Se tem alguma dúvida aí, ó, aproveita, manda para cá sua pergunta, coloca seu nome, o nome da sua cidade, manda por escrito aqui. A gente está falando sobre trabalho temporário. Quais os direitos? Às vezes você está assim, ai, será que isso está certo, não está? Tira suas dúvidas aqui, a gente está com o advogado trabalhista Marcelo Badaró, para a gente tirar as nossas dúvidas. 319-8402-9756. 319-8402-9756. Quando que fala sobre o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sim. Ele deve ser recolhido e depositado em conta vinculada na Caixa Econômica Federal no percentual de 8% do valor da remuneração do empregado. Isso é novidade ou já mantinha? Também já existia. E tem o período trabalhado contra para aposentadoria. Sempre foi assim? Sempre foi, mas houve uma alteração legislativa nesse interregno temporal, mas eu não saberia dizer exatamente. Alguns outros direitos, essa lei nova de março do ano passado, Sim. ela estendeu alguns direitos ao trabalhador temporário. Por exemplo, o trabalhador temporário vai ter os mesmos direitos à alimentação, a transporte, tem o seguro de vida, que é obrigatório, o repouso semanal remunerado também é devido ao trabalhador temporário, para que não haja nenhum tipo de discriminação entre o empregado normal e o empregado contratado por tempo determinado nesse contrato temporário. Sempre lembrando que é uma empresa específica, ela tem registro no Ministério do Trabalho para poder fazer essa prestação de serviço. Então, uma outra empresa faz contato com essa empresa prestadora de serviço e ela disponibiliza, então, esse trabalhador por contrato temporário, que é uma exceção à regra, repito, em razão da regra ser o contrato por prazo indeterminado. E nessas épocas, e a lei prevê exatamente essa situação, Sim. Época de Natal, Dia dos Pais, Dia dos Namorados nas mães, são essas condições que a lei oferece essa possibilidade de contratação. Você falou que o máximo do trabalho temporário são 180 dias, consecutivos ou não. Caso ultrapasse, aí se transforma em contrato indeterminado, o que acontece? Se houver se ultrapassar esse limite, é possível que haja essa discussão, porque por ele ser por prazo determinado, Sim. não seria possível essa continuidade. Caso isso ocorra, há grande chance do contrato se indeterminar. Aí ele foge à regra e vai cair na regra geral. Aí ele vai ter direito a aviso prévio em caso de demissão, Sim. que não ocorre no caso do contrato temporário, exatamente porque as partes já sabem que o contrato Sim. tem um período certo, um período determinado. Sim. E se houver as mesmas condições desse primeiro período de 180 dias, aí a lei prevê uma possibilidade de extensão por mais 90. Mas aí vai ter que celebrar um contrato, assinar, estabelecer essas mesmas condições. Marcelo, no caso, por exemplo, a funcionária fica grávida nesse tempo. A jurisprudência, né, que é o entendimento dos tribunais, tem acolhido essa hipótese de estender a gestante os direitos, inclusive estabilidade, em caso de acidente do trabalho. Porque se transforma num contrato indeterminado? Sim. O contrato fica com essa moldagem. Inclusive, em caso de acidente, existe uma súmula, que é uma decisão uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho. Em caso de acidente,
desde que o empregado receba o auxílio acidentário, ele tem estabilidade no emprego por 1 ano. Olha. Então, o contrato, ele foge, ele cairia na regra do contrato indeterminado. Isso é novidade. Em razão dessa... É uma construção das decisões dos tribunais regionais do Brasil e do TST, que é a Corte Superior dia a dia na vai Justiça do levando Trabalho. né, o direito, ele não é algo constante, ele vai sendo exatamente. mudado, né? E é importante salientar que a empresa que contrata, ela é obrigada a observar as regras de segurança, de medicina, de higiene, para preservar a integridade física desse trabalhador. Então, é uma imposição da lei para que haja essa mesma igualdade e nas mesmas condições. E, Marcelo, às vezes as pessoas estão assistindo e falam, meu caso, eu tinha esse direito, mas não estão fazendo nada disso. Não assinaram, o que a pessoa deve fazer? E às vezes ela fica com receio de chegar e falar, né, para o responsável. Se a empresa, desculpa, se a empresa não cumprir alguma determinada regra da lei, ela vai ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e ela sofrerá multas, caso haja esse descumprimento da norma. Mas se houver alguma situação que eventualmente fuja à regra, ela pode pleitear qualquer outro direito perante a Justiça do Trabalho. Inclusive, a lei prevê que qualquer litígio entre o empregado e o seu tomador, a sua prestadora de serviço, ela pode ir à Justiça do Trabalho discutir qualquer outro direito. Mas aí vai ter um processo, vai ter toda a tramitação. Quero agradecer imensamente você. Volte sempre aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Um prazer estar aqui novamente, uma honra. Feliz Natal também para você e para você, para todos da Rede Super. Deus abençoe grandemente. A nós todos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.